Ele chamava de Patinho, ô Patinho. Mas Deus nos salvou, mudou esse negócio. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado à igreja, ao pastor, por nos convidar para pregar aqui. E, como ele falou também, eu agradeço à minha igreja enviadora, da qual eu sou membro até hoje, Igreja Batista Independente, lá no bairro Santa Cruz. Então, dia 8 de fevereiro de 2001, a igreja lá de Franca nos enviou aqui para Igarapava. Passa um filme na cabeça, eu lembro. O irmão Neemias veio trazer a nossa mudança. E dentro, eu falei ontem, dentro do caminhão dele, a minha família veio na frente, na boleia, e eu fui lá atrás. Eu fui fechadinho, eu vim na escuridão total, junto com os móveis lá. Então, mas Deus foi bom. Então, isso tem 22 anos atrás. Então, essa igreja foi fundada pela Igreja Batista Independente, lá no bairro Santa Cruz, nos enviando para cá. E também hoje eu louvo a Deus, tem vários irmãos aqui da Delta, que deveriam ser reconhecido também. Então, a Igreja de Franca está fundando uma igreja em Delta, e a igreja aqui tem apoiado grandemente, tem sido uma grande bênção. E também tem irmãos lá de Uberaba também. Tem irmãos lá de Uberaba também. Então, que bênção, a igreja enviadora que enviou missionário. Tá bom, eu não vou ficar reconhecendo todo mundo aqui, senão vai me atrapalhar. Tá bom, então eu quero pregar hoje, continuar sobre aquele mesmo assunto, sobre santificação da alma. E hoje eu quero falar sobre murmuração. Quero falar sobre esse assunto, sobre murmuração. E até eu achei interessante hoje à tarde, eu estava acabando de ler, acabando de preparar a mensagem, e aí aconteceu vários fatores um atrás do outro. Lá na Delta vai ter uma chuva muito forte, o lugar que eu moro mais alto, quebrou várias árvores, caiu em cima da rede elétrica, acabou a energia, e caiu pedras de gelo grande mesmo ali. Então, aí acabou a energia, ficou um tempão lá, e eu tinha que tomar banho. Eu pensei, puxa, eu vou tomar banho na água fria, Tá, aí foi uma sequência de coisas, Aí a hora que eu fui tomar banho, voltou a energia, eu fui tomar banho e não tinha água na caixa, Aí não tinha água na caixa, mas a gente tem uma casa no fundo lá, Eu vou tomar banho lá no fundo. A hora que eu fui no fundo, lá tinha água na caixa de lá, só que o chuveiro não funcionou. Então assim, aí eu comecei assim, a rir comigo mesmo, porque eu estava preparando para isso, sobre murmuração. Então assim, várias coisas, acontecendo. E a gente sempre tem motivos, que acontecem com a gente para murmurar. Eu não quero ser repetitivo, mas tem um irmão aqui que já fez muita coisa comigo. Se eu for para murmurar, eu posso ficar murmurando dele muito. Tá certo? Só para ter, eu não vou falar quem é, mas já fez bullying comigo, depois apelido de pezinho, porque isso é grave, Depois apelido de pezinho, depois apelido de hominho de presépio. Então, se eu for, eu não vou contar a história, mas se eu for, ficar murmurando do mal que já fizeram comigo, eu não vou fazer isso, porque ele já fez coisas boas. Certo? Um dia me ameaçou de deixar dentro de uma cisterna de 12 metros de fundura. Aqueles que não sabem, lá em cima ou lá embaixo, ele falou assim, eu vou te deixar embaixo. Eu falei, mas por que, irmão? Não, você não gosta de mim, você ama os outros irmãos e não me ama. Eu lá embaixo eu tive que fazer juras de amor para ele. Irmão, eu te amo, você é meu irmão preferido. E isso, irmão, já estava de tardezinha, estava escurecendo. Só vai ver fora na cisterna. Jovem lá na chácara, a cisterna da chácara. Tá vendo? Então esse irmão fez isso comigo. Uma vez quase deixou um animal me devorar. Tá certo? Então. Estão me ensinando você ver. Era um monstro. Tá certo? Então, mas eu não vou murmurar. Ele já. Tá certo? Ele fez essas coisas comigo, mas fez muita coisa boa para mim. Tá certo? A gente trabalhava junto, ele ia lá na minha casa buscar, ele era o servente, ele era o pedreiro, tá certo? Ele tinha paciência, enfim, tá bom? Mas então eu não vou ficar murmurando, tá bem? Tá bom, então, o nosso tema que eu comecei ontem, eu já preguei essa mensagem lá em Uberaba, em Delta, então os irmãos estão aqui, já vai ouvindo da segunda vez. Então é santificando a nossa alma.
1 Tessalonicenses fala assim, olha, depois a gente vai ler o nosso texto, eu só vou ler com os irmãos aqui. A Bíblia diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Amém. Então nós comentamos ontem, né, que a Bíblia nos manda santificar tudo, corpo, alma e espírito, né? Até mesmo eu não mencionei ontem, mas nós que somos salvos, nós fomos gerados de novo, então o nosso espírito é que nos liga, né, com o Criador, com Deus. Então nós não devemos adorar outros deuses, nós não devemos adorar o Deus Mamon, dinheiro, outras coisas. Isso é pecado. Nós temos que adorar somente o nosso Deus. Então o nosso espírito pode cometer pecados e nós temos que santificá-lo. Tem também o pecado nos nossos corpos: bebedice, sexo ilícito, preguiça, lascívia, gula e vai por aí fora. Então há pecados que o nosso corpo pode cometer, mas eu estou tratando de alguns dos pecados da nossa alma. Falamos, né? Inveja, ira, amargura, rancor, ódio, e hoje nós vamos falar sobre murmuração. A gente vai estar falando sobre murmuração. Até o meu genro, ele pregou no final do ano aqui o Ítalo, e pregou para nós esses dias. Ele mencionou novamente aquela frase, uma frase tão bonita, né, que alguém disse, que diz assim: na salvação Deus tira você da lama, na santificação Deus tira a lama de você. Então o meu alvo é isso, é que Deus nos ajude, amém, que através da Bíblia, através da palavra, Deus venha tirar aquela lama que ainda está em mim e aquela lama que está em você, através da santificação. Tá bom, então abra suas Bíblias. Vamos lá, a gente não vai ler todo o texto. Números 14. Aqui, se puderem ficar em pé, para ajudar um pouquinho. Números capítulo 14. Eu vou ler apenas 9 versículos aqui do texto, depois eu dou uma explicação. Mas o ideal seria a gente ler todo o capítulo, na verdade, ler Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, para você ver, né, a questão da murmuração do povo de Israel com Deus e as suas consequências. Mas acompanhe comigo aqui, Números 14, versículo 1 e 2, diz assim: então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou aquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: ah, se morrêramos na terra do Egito, ou ah, se morrêramos neste deserto. Então esses 2 versículos aqui, tá vendo? Então todo o povo de Israel estava murmurando contra Moisés, né? Murmurando contra a liderança que Deus havia estabelecido ali para a nação de Israel. Agora versículo 21, 22 e 23 diz assim, versículo 21: e disse o Senhor, porém tão certamente como eu vivo, que a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra em que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Tá certo? Então aqui nesse versículo, percebe, Deus estava contando. Até eu desafio você, quando você for ler a Bíblia, desde o início, desde a primeira murmuração ali, eu anotei na minha Bíblia, primeira murmuração, segunda. Então interessante que aqui, pode ver que Deus estava contando, tá certo? Deus aqui estava contando, versículo 22, né? E me tentaram essas 10 vezes. Então Deus, ele está atento, tá certo? Ele estava atento, ele estava contando, ele estava marcando a murmuração do povo de Israel. E no versículo 26 até o 29 diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: assim eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos e para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Vamos orar.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, primeiramente obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus. Sabemos, Pai, que somos pecadores, merecemos o inferno, merecemos a condenação, mas Deus, o Senhor nos amou de tal maneira que o Senhor puniu, ó Pai, os nossos pecados no Seu Filho precioso, o Senhor Jesus Cristo. Deus, obrigado por essa salvação, obrigado também pelos missionários, em especial, Deus, obrigado pelo pastor Roberto Smith e sua família, que veio, ó Deus, para a minha cidade, na qual eu me encontrava perdido, filho de Satanás, filho da ira, mas eu fui alcançado, ó Deus, através daquela obra missionária. Continue, Pai, abençoando as nossas igrejas aqui representadas e continuando, ó Pai, a pregar o Evangelho e fundar novas igrejas. Pai, abençoe agora a Tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu, pelo menos, eu quero fazer um comentário. Eu louvo a Deus pela vida, do meu filho Leandro. Ele trabalhou aqui durante vários anos e eu, como pastor, como pai, eu vi Deus usou ele e a Sheila, durante vários anos aqui. A igreja prosperou, cresceu, foi abençoada. Depois o pastor William veio também com a família, fizeram um bom trabalho aqui o tempo que estiveram aqui também. E agora Deus mandou o pastor Danilo, que está fazendo um bom trabalho também. Então eu louvo a Deus por isso. Tá bom, então murmuração, murmurar. Então murmurar, sinônimo de murmurar é reclamar, queixar. Então aqui eu quero mencionar, visto que eu morei em Franca, eu morei aqui, eu morei em Uberaba, moro em Delta, eu fico para lá e para cá, eu quero falar um pouquinho. Irmãos, já vi muitas vezes nós reclamamos, reclamamos de Deus e de tudo, mas nós temos muitos motivos para sermos agradecidos. Eu só quero mencionar aqui algumas coisas. Liberdade religiosa, que maravilha, nós podemos ir para a praça, nós podemos sair, falar de Cristo, bater nas portas, então aqui nós temos essa liberdade, até mesmo na questão da saúde. Eu quero louvar a Deus por isso, eu até quero mencionar aqui algumas coisas. Então ontem eu mencionei, Uberaba, gente, que maravilha que é os médicos de lá, os hospitais, tá certo? Então eu até comentei ontem, você vê, eu estou com problema de próstata, eu fui lá, fui atendido, e por dois ainda, pelo professor e pelo aluno. Então que maravilha, gente. Então é fantástico, essa questão de saúde. Aqui em Uberaba, eu estou aqui em Delta, não, eu estou aqui em Garapava. Aqui em Garapava eu lembro, uma vez eu tive pedras no rins, eu fui internado, doutor Iracema. Gente, mas que doutora fantástica, como que eu fui bem cuidado aqui na Santa Casa, E aí eu lembro, na Delta também, até o irmão Antônio Marcos falou que eu não vou morrer, porque eu estou calculando até 65 anos, gente, mas lá na Delta, você vê que coisa fantástica que é os médicos, se você vê que coisa fantástica que é o postinho. Eu estou lá há 10 meses, já consultei várias vezes. A gente vai lá, eles mandam a gente para lá, dá encaminhamento, a gente faz exame, eles dão remédio de graça para a gente. Eu lembro lá em Franca, que maravilha que era, até eu lembro no aeroporto, ainda quando começou o primeiro trabalho, eu lembro que eu estava evangelizando lá, eu vi um senhor que tinha vindo do Nordeste, um senhor de idade, e ele falando, puxa vida, aqui em Franca é bom demais. Olha, lá onde eu morava, eu estava quase morrendo, lá não tem médico, não tem nada. E eu cheguei aqui em Franca, isso, gente, há quase 30 anos atrás. Ele falando assim, puxa vida, eu mudei para cá, olha, eu estou aqui há um mês, eu já consultei, já marcaram meus exames, olha, já me deram remédio. Eu estou dizendo isso porque a gente vê quantas vezes pessoas murmuram, só sabem murmurar, reclamar. Eu não sei sobre você, mas eu sou abençoado. Tá certo? Eu sou abençoado nessa área de medicina quando eu preciso, nessas 4 cidades, eu sempre fui abençoado. Escolas, nessa cidade que eu falei, tem escolas, faculdades. Eu lembro aqui em Garapava. Quando eu mudei para cá, Chico Ribeiro. Gente, quem é daqui sabe, mas que escola fantástica. Minha filha Larissa estudou lá. Chico Ribeiro, então, que escola maravilhosa. Gente, que coisa boa. A gente sabe que muitas vezes pessoas só sabem murmurar. E não presta, isso não vale nada, e não presta. Gente, é só murmuração.
Parece que não há nada bom, parece que não há nada de legal, né? A pessoa só murmura. Trabalho, né? Aqui quem quiser trabalhar, trabalha. Segurança, né? Mesmo que a gente foi roubar nesses dias, mas eu louvo a Deus, amado, Del está aqui, Uberaba, Franca, temos segurança, viu não? Amado, temos polícia na rua, claro que não vai ter uma polícia em cada esquina, mas temos segurança, né? Moradia, né? Quer quer não, os governos fazem planos, né? A questão de casa para os pobres, só para vocês terem uma ideia, aqui mesmo, vou falar aqui de Garapava, já que eu estou pregando aqui, que cidade abençoada é essa aqui com moradia? Gente, quantas casas aqui de Coab tem aqui? Eu só vou citar alguns aqui. Tem o Daitoma, tem o Cascafora, tem o Neném, tem o Corsinho, o Cornão, tem aquele Pega Ricardão. Então, tá vendo? Então, gente, aqui, né, quem mora aqui sabe o que eu estou falando. Quantas casas, entende? Então as pessoas reclamam e choram. Essa cidade não tem nada e o governo não faz nada. Gente, quantos esses bairros, depois quiser eu te explico por quê desses nomes aqui, tá bom? Daitoma, Cascafora, Neném, Corsinho, Cornão e Pega Ricardão. Eu vou explicar. Pega Ricardão, porque a casa que fizeram tinha uma porta só. Então, gente, murmuração é pecado. Amém? Amém. Murmuração é pecado, é um pecado da alma. Então, olha, para algumas pessoas, esse pecado de murmuração é permanente. Seu estado de insatisfação é constante, é crônico. Conhece pessoas assim? A gente tem pessoas que sempre está insatisfeito, é algo constante, é algo crônico. Tem pessoas que já acordam murmurando, droga de colchão, né? Tem gente que vai reclama do colchão, tem gente que murmura contra o vizinho, esses vizinhos aqui não prestam, ninguém presta aqui, esses meus vizinhos não valem nada. Tem pessoas que murmuram da saúde, não é assim? Gente, tem pessoas que você não pode nem perguntar, como é que você está? Como é que você está sentindo? Tem gente que aí você tem que ficar 15 minutos escutando ele murmurar, tá certo? Da saúde dele. Até eu vou falar aqui, tem um irmão muito precioso aqui, irmão de Jalma, né? Até agora eu não falei dele ainda, vou falar dele. Eu sei que outros falam, mas eu sempre ouvi ele falando, irmão de Jalma, como é que você está? Como é que o irmão está? Melhor do que eu mereço. Melhor do que eu mereço, tá vendo? Só vem combinando, hein? Né? Irmão de Jalma, como é que o senhor está? Melhor do que mereço. Imagina, mas tem pessoas que, sabe, gostam tanto de murmurar, se você pergunta, como é que você está? E nem te falo. E está doendo aqui, e começa a murmurar, não é? Então, olha, pessoas murmuram sobre tudo. Então, ó, o que o pecado da murmuração faz com a pessoa? Gente, a pessoa se torna uma pessoa desagradável. A pessoa se torna uma pessoa indesejável. A pessoa que é acostumada a murmurar é uma pessoa derrotada. A pessoa que é um murmurador é uma pessoa sem perspectiva. A pessoa que tem o hábito de ficar murmurando é uma pessoa ingrata. É uma pessoa insensível. E o pior de tudo, a pessoa que constantemente está murmurando é alvo da ira de Deus. Porque, gente, murmuração é pecado, e nós vamos ver aqui. Tá certo? Eu sei que Deus odeia todos os pecados, Deus aborrece, e a gente vai ver aqui no texto, amado, o murmurador é alvo da ira de Deus. Então hoje à noite vamos ver aqui rapidamente quais as consequências desse pecado da murmuração. Primeiramente, Deus leva isso para o lado pessoal. A gente não vai ler, eu só vou mencionar aqui os textos aqui, né? Gente, Deus leva para o lado pessoal. Aqui no capítulo 14, versículo 2 e 3, ali o povo estava murmurando contra Moisés, contra a liderança. No versículo 26 e 27 também estavam murmurando contra ali a liderança do povo de Israel. Mas querido, eu vou ler para vocês, lá em Êxodo, não precisa não, eu só leio para você, depois você pode só achar minha folha aqui. Lá em Êxodo 16, 8, olha o que fala lá. Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã o fartar.
Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmuraste contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Interessante, então lá em Êxodo, o Moisés, ele chama a atenção do povo. Gente, olha, vocês estão murmurando, vocês vêm até mim, e vocês murmuram, e vocês reclamam, e vocês murmuram. Gente, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é Arão? Vocês não estão murmurando contra nós. Vocês estão murmurando contra Deus. Então, gente, olha, um dos perigos da murmuração é que Deus leva isso para o lado pessoal. Então, Deus é um Deus que tem sentimento? Sim. Amados, a Bíblia ensina que o nosso Deus é um Deus que tem sentimento, amém? Ele sente amor, ele sente ira, enfim, ele tem sentimentos. Então, a Bíblia fala que quando você murmura, seja com quem for, seja com o que for, amado, Deus leva isso para o lado pessoal. Uma pergunta: quando você faz tudo para uma pessoa, quando você está abençoando uma pessoa e aquela pessoa começa a murmurar contra você, o que você sentiria? Para você está tudo bem? Você ajuda a pessoa, você faz bem para a pessoa, você quer o bem daquela pessoa e aquela murmura, ao invés de ser grato, chegar em você e estar constantemente agradecendo, mas aquela pessoa começa a murmurar. O que você sente? Qual é o seu desejo? O que você tem vontade de fazer com aquela pessoa? Então, gente, quando nós murmuramos contra qualquer coisa, nós estamos murmurando contra Deus. Então, se você murmura da comida que você está comendo, puxa vida, essa comida é horrível, você está murmurando contra Deus. Quando você murmura com relação à sua casa que você tem, você está murmurando contra Deus. Eu sempre uso o exemplo do meu sogro. Meu sogro era um grande exemplo nisso. Meu sogro sempre foi pobre, trabalhador, ganhou pouco, fez uma casinha com muito sacrifício, mas eu lembro a gratidão que ele tinha por aquela casinha que ele tinha. Era uma casinha simples, feita com sacrifício. Eu lembro dele batendo nas paredes, ele batia a mão assim na parede. Oh, glória a Deus! Amém. Como Deus é bom, eu tenho uma casa. Amém. Agora, gente, às vezes de repente pessoas têm uma casa, tem 2 quartos, tem até suíte, e a pessoa só murmura. Que droga de casa, essa casa não presta, eu preciso de uma melhor, e a pessoa começa a murmurar, né? E também não murmure contra o seu carro. Se Deus te deu um carro, te deu uma moto, te deu uma bicicleta, seja grato a Deus por isso. Até eu não faço isso quando tem gente perto, eu só faço sozinho, né? Mas muitas vezes eu estou com o meu carro, eu tenho como é que chama? Palio. Gente, que carro abençoado, né? Quando eu estou andando nele, na moto, eu estou uma motona mesmo, CB300, é chique o negócio. Mas quando eu estou andando no meu carro, sozinho, eu bato assim no volante, eu começo a dar uma batidinha nele assim, como se fosse alguém, sabe? Eu começo, oh Deus, obrigado por isso aqui. Sabe, eu começo a bater nele assim, Deus, obrigado, o Senhor é tão bom, obrigado por esse carro. Né? Aí alguém depois vai dar uma olhadinha, mas que carro velho, que carro bagaçado, que carro sofrido. Não, gente, Deus sabe o que eu estou falando, Deus sabe o que eu estou falando, a gratidão que eu tenho pelo carro que eu tenho. Eu sou alegre, sou contente, eu sou feliz com Deus e Deus sabe o que eu estou falando. Então, quando você murmura o carro que você tem, né, você está murmurando contra Deus, porque foi Deus que te deu. Então, olha, conhece pessoas que murmuram, reclamam, falam mal? Conhece marido que fala mal da mulher e dos filhos? Conhece esposa que só fala mal do marido e de filhos também? Conhece filhos que falam mal dos pais? Conhece? Gente, tem. Sabia disso? Tem. Muitas vezes tem maridos que saem pela rua murmurando, e a minha mulher não vale nada, a minha mulher é uma preguiçosa, e sai murmurando para todo mundo, e vice-versa. Amados, não deve ser assim. Amém? Tem pessoas que murmuram contra o país. Quantas pessoas murmuram, esse Brasil não vale nada, eu quero sair daqui, esse país, gente, não é de jeito nenhum. Gente, o nosso país é uma terra abençoada, amém? Que lugar abençoado, que lugar privilegiado. Você já louvou a Deus alguma vez por causa disso? Gente, eu já fiz isso. Se você não fez, faça. Deus,
Obrigado porque quando eu fui nascer, o Senhor me colocou dentro do útero de uma mulher, da minha mãe, que mora aqui no Brasil. E, gente, você podia ter nascido, né, lá naquele meio daquelas guerras. Você podia ter nascido num país onde você não poderia ter ouvido o Evangelho. Mas tem pessoas que murmuram, amém? Murmura, critica o país em que nasceu. Então, olha, os seus móveis e também igrejas. Sabe que tem pessoas que murmuram contra a sua própria igreja? Gente, tem pessoas que murmuram contra a sua própria igreja, né? Essa minha igreja não vai, a minha igreja, e vai murmurando, e muitas vezes sai murmurando para outras pessoas. Então, olha, Deus, Ele tem sentimento, e quando nós murmuramos contra qualquer coisa, amado, Deus está ouvindo, tá certo? E nós estamos murmurando contra Deus, acredite nisso, tá certo? Então, olha, Deus é longânimo, amém? Mas a sua paciência chega ao fim. A Bíblia ensina isso. Deus, Ele é um Deus longânimo, né? Eu posso errar, e Ele me trabalha comigo para que haja arrependimento, mas se não houver arrependimento, o que Deus vai fazer comigo? Deus corrige, Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Então a gente não vai, mas, olha, eu só anotei os textos aqui. Desde que o povo de Israel saiu ali do Egito, né, e indo para a terra prometida, gente, já assim que atravessou ali, perto do Mar Vermelho, já começaram a murmurar. Êxodo 14, com medo dos egípcios, ali eles murmuraram, né? Êxodo 15, ali faltou água, murmuraram porque a água que tinha ali era amarga. Êxodo 16, murmuraram sobre negócio de comida, Deus mandou o maná. Êxodo 17, mais uma vez, eles murmuram por água e Deus com um milagre faz aparecer água. Êxodo 32, Moisés começa a demorar demais no monte, o pessoal começa também a murmurar também, ali por causa da demora, segundo eles, ali do seu líder. Números 14, a gente leu aqui, eles fazem uma rebelião e começa a murmurar. Números 21 também começa a murmurar com relação ao maná. É interessante que lá eles começam até a murmurar, eles começam a criticar o maná. Nós não aguentamos comer mais essa comida que Deus está nos dando, né? Até eles falam algo ruim com relação ao pão que descia do céu. Lembra? E Deus foi fazendo o quê? Deus foi contando. A primeira vez Deus não fez nada, Deus não puniu, segunda, terceira, gente, mas chegou na 10ª vez, né? Então Deus falou, chega, gente. Então a gente vê na Bíblia Deus punindo. Então Deus, Ele odeia a ingratidão, amém? Então se Deus te dá uma casa, seja grato por isso, amém? Se Deus te dá um serviço, um emprego, seja alegre, não reclama do seu salário. Se Deus te dá um casamento, depois não fica reclamando do seu cônjuge. Se Deus te dá um filho, depois não fica murmurando que o seu filho te dá trabalho. Se Deus manda chuva, não fique reclamando da chuva. Se Deus manda sol, não reclama do sol. Irmãos, a Bíblia ensina que Deus pune o murmurador. Eu vou ler com os irmãos, lá em 1 Coríntios 10, 8 a 10, Paulo falando ali com os coríntios, Paulo fala assim: e não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000, e não tentemos a Cristo, como alguns deles tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Então, amados, qual é o perigo se você não vencer o pecado da murmuração? Qual é as consequências se eu não vencer o pecado da murmuração? Deus leva isso para o lado pessoal, amém? Quando eu murmuro, quando você murmura, nós estamos murmurando contra Ele, amém? Lembra sempre disso, que Deus tem sentimento, Deus é longânimo, mas um dia chega o basta, amém? Nosso Deus é um fogo consumidor e Ele pune, tá certo? Então, não espere chegar este momento. Agora, em segundo lugar, o que a murmuração faz com a pessoa? Gente, a murmuração destrói. A murmuração destrói a pessoa
e também contamina as outras pessoas que estão à volta. Então, olha, aqui no nosso texto, volta lá, em Números, capítulo 14. Números 14, vamos ler de novo, versículo 36. Na verdade, a gente não leu esse versículo, né? Então, aqui, Números 14, versículo 36, diz assim: E os homens que Moisés mandaram espiar a terra, e que voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Então aqui, olha, esses homens que murmuraram, aqui, no caso dos espias, eles morreram. Então, a pessoa que murmura vai ter consequência. Muitas vezes a murmuração vai destruir você mesma e também vai contaminar os outros. Você vê aqueles 10 que chegaram murmurando e falando, reclamando, ali eles contaminaram quase que todo o restante do povo de Israel. Então, olha, aqui eles morreram. Então, olha, a pessoa que está sempre murmurando, ele é um pessimista, ele é um derrotista, tá certo? E também lembrando, uma pessoa que é murmuradora, está sempre murmurando, sempre vendo as coisas ruins, gente, é um alvo fácil para o diabo, tá certo? Satanás vai realmente derrubar a pessoa facilmente. Só dar um exemplo aqui, Judas, a gente não vai ler, mas lá em João capítulo 12, lembra quando Jesus Cristo chega lá numa casa, aí uma mulher pega um perfume, e ali pega aquele perfume e coloca no Senhor Jesus Cristo, e ali qual foi a reação do Judas? Gente, ele murmurou contra aquele negócio. Ao invés dele olhar e falar, puxa vida, que coisa fantástica, essa mulher está fazendo algo fantástico, colocando esse perfume tão precioso, tão cheiroso no meu mestre, mas ao invés de fazer isto, ele lança uma murmuração. Por que você fez isso? Podia ter vendido e dado para os pobres. Gente, quer não, foi uma murmuração que ele fez, e nós sabemos que ele era assim, era um ladrão, e Satanás entrou nele e levou ele à destruição. Será que existem murmuradores dentro da igreja? Claro que sim, tanto é que quando Paulo escreve aos Coríntios, ali, tá certo, ensinando, gente, não faça isso. Deus deixou para a gente registrado, o povo de Israel perecendo por causa da murmuração, para a gente não fazer a mesma coisa. Sim. Então, olha, dentro das igrejas, infelizmente, tem sim. Tem pessoas que constantemente estão murmurando, reclamando. Deixa eu falar, até para os que não estavam aqui ontem. Ontem eu reconheci muitos pecados meus. Ontem eu reconheci um exemplo, a inveja. Gente, um negócio está aqui no meu coração. Inveja. Eu tenho que lutar constantemente, não sei se você tem esse problema, mas Jesus disse que no nosso coração tem, no meu tem. A hora que você vê alguém indo bem na vida, alguém que está ganhando dinheiro, gente, que coisa desgraçada, Que coisa complicada vem no coração da gente, A hora que você sabe que alguém, puxa, o filho do fulano entrou na faculdade, está fazendo faculdade, talvez não vai no coração de vocês, mas no meu está aqui. Gente, só que eu sei que é pecado. Eu sei que a inveja é a podridão dos ossos. Verdade. A pessoa que é invejosa é uma pessoa destruída, é uma pessoa horrível. Então o que eu faço? A hora que vem, Deus me ajuda. Isso é pecado, isso está errado, Deus, o meu coração é pecaminoso, por favor, tira. Amados, eu vou e consigo vencer aquele negócio, não deixo aquilo ir adiante. Tá bom? Então, eu mencionei que ontem, vários pecados. Pecado da ira. Gente, olha, eu já cometi tantos pecados, igual eu falei ontem aqui, eu já menti, eu já roubei, eu nunca matei ninguém ainda, Tá vendo? Ainda, cuidado aí, João. Eu nunca matei ninguém ainda. A gente tem que reconhecer, amém? Temos que reconhecer o pecado que está lá dentro, da nossa alma, dentro do nosso coração, tá bom? Agora, essa questão de murmuração,
Amados, então dentro da igreja tem sim. Então olha, lá em Judas, versículo 16, ele fala assim, olha, falando sobre os finais dos tempos, né? Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Tá vendo? Então esses estão falando, né, dos crentes da igreja. Então estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, né? Amados, será que tem pessoas que murmuram contra o pastor? De repente tem. De repente o pastor prega 40 minutos, você prega 1 hora. Será que de repente alguém sai murmurando? E esse pastor? Será que alguém murmura contra o pastor? Será que um irmão murmura contra o outro irmão? Será que pessoas murmuram com relação ao tempo que é gasto pelo culto? E amado, vai por aí afora. Muitas vezes, né, nós estamos murmurando dentro da igreja. E lembrando, gente, uma pessoa murmuradora, né, se você tem esse hábito, se você começa a murmurar para todo mundo, igual eu falei ontem daquele bichinho, né? Ó céus, ó vida, que coisa ruim. Se você é alguém assim, sempre murmurando, reclamando, pode ter certeza que você nunca, grava bem, você nunca vai ganhar ninguém para Jesus. Certo? As pessoas perdidas estão de olho em você. E se você é um crente, uma crente, que só murmura, e o meu marido não vale nada, e a minha esposa não vale nada, e o meu vizinho, e a minha igreja, e que você começa a murmurar sobre tudo, tenta depois falar de Jesus da galera. Gente, você não vai influenciar ninguém a Cristo. Este pecado é um pecado que destrói, tá certo? O nosso testemunho. Tá bom? Então lembra disso. Então, pecado da murmuração. Deus leva para o lado do pessoal e também pode destruir as nossas vidas. E terminando, murmurar não resolve nada. Tá certo? Então muitas vezes murmurar é querer colocar a culpa em alguém, né? Ou colocar a culpa em Deus. E lembrando que a murmuração é sempre contra Deus. A murmuração atrapalha a sua vida e a vida dos outros. Então, ao invés de murmurar, comece a agir, amém? Comece a fazer as coisas, comece a falar coisas boas. Nós falamos disso ontem. Lembra daquela historinha? É uma historinha bem antiga de um rei, né? Um rei, ele queria premiar pessoas que tinham iniciativa de fazer coisas boas, né? E ele então mandou colocar sacos de dinheiro pegou pedras grandes, colocou no meio da estrada e colocou sacos de moeda lá debaixo, né? Então o pensamento dele era para abençoar aquelas pessoas que ao invés de reclamar, faziam alguma coisa. Gente, várias pessoas passavam por aquelas pedras, adivinha o que eles faziam? Este rei não vale nada. Ninguém faz nada, ninguém vem aqui tirar essas pedras, e a pessoa cortava o caminho e só reclamava, murmurava e não fazia nada. Aí até que passou alguém que não tinha esse hábito de ficar murmurando, era alguém que ao invés de ficar murmurando, ele procurava agir. Aí que ele viu uma primeira pedra e falou, gente, essa pedra está atrapalhando aqui, já sei, eu vou tirar. A hora que ele tirou a primeira, gente, aquele pacote de ouro ali, de moedas, foi na outra. Tá vendo, gente? Então murmurar não leva ninguém a nada. Tá bom? Eu só vou ler aqui mais alguns textos bíblicos, que a Bíblia fala sobre isso. 1 Timóteo 6,8, Deus fala assim, tendo porém sustento e com que nos vestir, estejamos com isso contentes. Então, amado, então se você tem pão para comer, e se você tem uma troca de roupa, você tem que ser a pessoa mais contente do mundo. Amém? Amém? Não ficar murmurando sobre comida, sobre roupa, sobre vestimento. Até, lembra o pastor José Pellegrino? Pastor José Pellegrino amado? Lembra? Deus prometeu o pão e a manteiga é luxo. Até a irmã Maraísa, que está aqui, esposa do pastor, foi ganha por eles, né, lá em Altinópolis, né, pela família do pastor José Pellegrino Amaro ali. Então, gente, tendo porém sustento e com que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. O apóstolo Paulo é um grande exemplo nisso. Ele fala isso nas suas cartas. Gente, se eu tiver fartura, aleluia. Se eu não tiver nada, aleluia também. Então, ou seja, nós temos que ser contentes, amém? Contentes com aquilo que Deus nos dá.
Eu não resisto, eu já contei essa história muitas vezes. Então, Deus tem me ajudado nisso, né? A ficar contente com as coisas que Ele dá. Lembra, eu sei que quase todo mundo sabe da história. Há muitos anos atrás, quando no início eu estava aqui, Deus me deu o privilégio, Deus me deu condições de ir lá para São Paulo com o meu fusquinha, tinha um fusquinha. Peguei minha família todinha, né? Era tudo ainda solteiro, adolescente. Peguei minha família e nós fomos lá para o Transamérica. Depois você pesquisa o que é Transamérica. Gente, é coisa para gente bilionário. É só gente rica que vai naquele hotel. Mas Deus me deu o privilégio para ir lá, ficar uns 3, 4 dias, só ficar lá, comendo, bebendo ali. Já pensou isso, gente? Que maravilha, né? A gente foi, eu fui com o meu Fusca, com a minha família, e chegamos lá, né? Aí deu um problema lá, mandaram eu encostar com o meu Fusquinha, que estava chegando lá um pessoal importante. Mas aí eu cheguei lá na porta, aí veio um homem de gravata. O senhor quer que eu estacione o carro do senhor? Eu falei, não, obrigado, eu mesmo estaciono. Fui lá, estacionei meu Fusca com a minha família, acabei de estacionar, chegou um outro de gravatinha. O senhor quer que a gente leve a mala do senhor, da família, para cima? Gente, ninguém tinha mala lá, era tudo sacolinha supermercado. Era sacolinha do Paulista, as roupas, né, da minha família. Obrigado, não precisa não. Subimos para cima, ficamos 3 ou 4 dias. Meu filho quase que ia derreter na banheira lá, ninguém queria estar. Acho que era o Leandro. Gente, aquelas banheiras, sai água por baixo, de lado, por cima, né? Então, que coisa maravilhosa. Ficamos lá esses dias tudo, né? Lá. Mas o interessante, viemos embora. Olha só, Deus permitiu ficar no lugar daquele, né? Mas depois, quando chegamos aqui, já na próxima semana eu ia pregar lá em Cuiabá, Mato Grosso. Aí peguei minha família, coloquei no Fusquinha, tá certo? E aí a gente foi, e aí a gente parou em Mineiros. O pessoal aqui nos conhece muito bem a rota, né? Paramos em Mineiros e nós fomos dormir lá em Mineiros. Aí eu fui procurar, sabe, um lugar assim, bem baratinho, né? E aí a gente rodou e a gente achou uma pensão. Gente, uma pensão, e aí alugamos um quarto lá, era telha Eternite, dava para relar a mão na telha Eternite assim. Gente, chegando lá de noite, era uma família crente, e tinha filhos ali, não é? Então meus filhos fizeram amizade ali de noite, começaram a tocar violão ali, começaram a cantar. O que eu quero dizer depois, eu tirei uma conclusão para mim, gente, a mesma alegria que eu estava lá no Transamérica, a mesma alegria eu fiquei lá em Mineiros, naquela pensão. Tá certo? Então é isso que Paulo fala. Nós devemos estar contentes também, contentes com tudo aquilo que Deus providencia, com tudo aquilo que Deus nos dá. Filipenses 2,14 fala assim também, olha, fazei todas as coisas sem murmurações e nem contenda. Então nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração. É igual aquele negócio do filho. Filho, põe o lixo para fora. Mãe, de novo, mãe. Filha, vai lavar a louça. Aí aquela murmuração. Não, a Bíblia fala, fazer todas as coisas sem murmuração nem contendas. 1 Tessalonicenses 5,18, Deus fala para mim e para você, em tudo é graças. Amado, não importa o que esteja acontecendo, ao invés de murmurar, Deus obrigado. Amém. Deu um problema, Deus obrigado. Deu outro problema, Deus obrigado. Aconteceu uma bênção, Deus obrigado. Em tudo dai graças. Lucas 3,14, Deus falando ali com um soldado, contentai com o vosso soldo, ou seja, contentai com aquilo que Deus te dá. E Hebreus 13,5, Deus fala assim, sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Então, gente, que Deus me ajude e que Deus te ajude também. Amém? Então, pecados da alma, né? Então, lembra, Deus, nós somos um ser triuno e Deus quer purificar, Deus quer santificar o nosso corpo, alma e espírito. Então, murmuração é um pecado do coração, da alma, é um descontentamento com tudo e com todos. Então, que Deus me ajude e que Deus te ajude. Amém. E só lembra disso. Deus leva para o lado pessoal. Grava isso. Quando você está murmurando contra seu líder, contra qualquer coisa, tá bom? Você está murmurando contra Deus. E lembra, Deus é um Deus longânimo, mas também é um Deus que muitas vezes vai punir. Então, abandone esse pecado
tá bom? Tenta identificar se você tem os pecados e tem, procure vencer. Amém? Que Deus abençoe. Pastor, tem a palavra.